Ora viva! Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do estudo da Escola Sabatina. É um prazer enorme saber que você está aí do outro lado a nos acompanhar. Você que está aí em Benguela, você que está aí em Lubito. Nós sentimos muitas saudades daquela cidade linda. Fizemos uma conferências bíblicas nesse local e queremos agradecer o povo desta comunidade que nos acolheu ali em Benguela, aí na região da Caponda, onde nós tivemos uma cidade muito boa, um povo muito acolhedor. Sejam de facto todos abraçados. Você que está aí no Ambo, você que está em Malange, você que está aí, a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Sem esquecer os nossos irmãos que estão na diáspora, os nossos irmãos que estão em Portugal, os nossos irmãos que estão em Brasil, os nossos irmãos que estão em Cabo Verde, em Moçambique. Nossos queridos amados irmãos em Moçambique. Muitas cartas, muitas mensagens vossas recebemos ao longo desta semana e de facto isto aquece o nosso coração, nos motiva a continuarmos a falar do amor de Deus a toda essa vasta comunidade que tem estado então ali a participar desse estudo bíblico. Então, a ouvir esse lindo testemunho, voltamos já não sai. Hoje em dia é como se fosse família. E antes não, a gente bebia, a gente, não vivia bem. A gente estava a ponto praticamente assim de se separar. 2 anos de casado, os 2 novos, 21 anos. Então não era muito bom. Eu pedi para Deus para Ele preparar um trabalho para mim que não ocupasse o meu fim de semana, porque às vezes ele ficava em casa sozinho e ele bebia e a hora que eu chegava não era bom, sabe? Tinha muita discussão, muita coisa ruim. Aí ele preparou, chegou um dia que ele preparou e eu entrei para trabalhar na APAI e conheci a Lael. Camila era uma funcionária nova, muito simpática, muito prestativa, sempre procurando, o que eu tenho mais para fazer, o que mais eu tenho para fazer. E um dia eu até peguei o livro A Grande Esperança, falei, Camila, você ganhou esse livro? Ela falou, não ganhei. Falei, então vou providenciar para você. Dei o livro para ela e ela sempre perguntando do livro, da igreja. Aí chegou um dia que eu falei, Lael, era 4:30 da tarde, era a hora dela sair. Falei, Lael, o que vocês fazem ao sábado? 10 minutinhos antes de eu sair, sexta-feira, 16h20, o adventista já entra em desespero e já quer resolver tudo para fazer o pôr do sol. E ela chegou e, com toda a educação que ela tinha, ela chegou para mim e falou assim, posso te fazer uma perguntinha? E eu falei, pode. E quase que eu respondi que seja rápido, né, porque eu preciso ir embora. E ela disse, o que vocês fazem no sábado? E aí eu falei, olha, no sábado a gente descansa, né? Conforme diz o mandamento, você vê o verso bíblico aqui e tal. A gente descansa, nós vamos na igreja. E ela falou, posso te fazer um pedido? A gente pode ir na igreja com vocês? Aquilo foi pra mim uma facada no peito. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô falando pra Camila de Deus, tô mostrando a Bíblia, tô mostrando o livro e eu ainda não convidei a Camila pra ir na igreja. Ela falou, vamos, vai ter um batismo, né? E você conhece a igreja, tudo. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Sabe, naquela esperança, com vontade mesmo de vir. Nesse momento ela abriu a gaveta e viu um DVD do Luiz Gonçalves. Aí ela falou, olha Camila, esse DVD faz tempo que tá aqui na gaveta, leva pra você assistir. Se você quiser, né, sem compromisso nenhum, assiste o DVD e vê se você gosta, faz um estudo de cada vez, com calma, senão, né, muita informação, faz devagarzinho que você vai gostar. Tá. Aí naquele dia eu cheguei em casa e coloquei o DVD em cima do aparelho de DVD. Aí então eu levantei de manhã, fui fazer o café, peguei aquela jarrinha da cafeteira, sentei no chão da sala, que tava sem sofá em casa, né? Aí vi por coincidência um DVD lá, um DVD com uma capa estranha, né? Cheio de prédio, de arranha-céu, que
que nem São Paulo. Eu falei, o que é isso aqui, Camila? Isso aqui é um CD de rap? O que é? A Lael me deu, tava lá na gaveta, lá guardada há tanto tempo. Eu falei, vou colocar pra ver o que é, né? Só que era um estudo bíblico, eu coloquei lá e tava o pastor Luiz Gonçalves falando. No momento que ele começou a falar, Deus já foi maravilhoso e já tocou. Na primeira oração, ele falou assim, meus queridos, eu tô aqui para começar um estudo, se você tá assistindo, você já é vitorioso. Nossa, aquilo já foi... Aí ele falava com aquele jeitinho, vem, chega mais, vamos abrir a Bíblia, vamos procurar comigo, você tem que ver a palavra de Deus, tá tudo aqui, Deus deixou pra gente. Aí a cada oração a gente já, vamos ajoelhar, já ajoelhava e orava junto com ele, foi muito maravilhoso. Eu fiquei o dia inteiro, assisti o DVD inteiro. E tudo que ele falava era verdade, por coincidência tinha uma Bíblia lá em casa, só que abri a Bíblia e cadê? Achava a passagem que ele falava lá, porque a Bíblia estava velha, parecia que a página que ele falava não tinha, entendeu? Era complicado. No mesmo dia, a gente fez o estudo todo, não obedecendo, assim, não ouvimos o que a Lael falou, né? Foi realmente muita informação, foi como se a gente começasse a enxergar naquele dia. Aí na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, né? E falei, Lael, não fomos na igreja, né? Desculpa, choveu aquele dia, a gente só tinha moto, não tinha como vir mesmo. Mas a gente assistiu o DVD e, nossa, que maravilha, a gente quer batizar, a gente quer conhecer esse Deus e maravilhoso. Eu perguntei pra ela, né, de quando que tem culto? Aí ela falou pra mim de quarta-feira. Falei, nossa, de quarta-feira? Era segunda-feira ainda, a gente queria muito vir conhecer a igreja, conhecer as pessoas, saber mais sobre a palavra, porque a gente tinha sede, a gente queria saber mais, muito, muito mais. Aí eu falei, a gente não pode fazer nada, não pode fazer nada até lá, né? Ela falou, bom, vocês podem estudar na minha casa. Vamos na minha casa, eu vou na sua casa. Eu falei, não, a gente vai na sua casa. Aí segunda a gente foi na terça, a gente foi na quarta estudar, fomos na quinta, na sexta, no sábado a gente veio aqui na igreja e conheceu. A hora que eu entrei aqui, nossa, não dá pra explicar. Foi uma coisa assim que, dá vontade de chorar. Comecei a tremer, comecei a sentir uma alegria, como se não tem explicação. Nós começamos na segunda, estudamos na terça e na quarta-feira eu dei a possibilidade de nós virmos na igreja ou continuar o estudo. Eles preferiram continuar o estudo em nossa casa e pegamos até algumas noites frias, mas ali eles estavam, mesmo de moto, eles estavam ali. E na quarta-feira ele pediu que nós pulássemos o estudo, que eles queriam muito saber sobre alimentação. O que nós comemos, o que não comemos e o porquê. Então, abriu uma exceção e nós então pulamos alguns assuntos e fomos direto à alimentação. E fizemos todo o estudo e eles então concluíram que a palavra de Deus orienta nós abstermos de alguns alimentos. E isso fez com que ela tomasse uma decisão. No dia seguinte, ela abriu a sua geladeira e ela pôde recolher todo o alimento que tinha derivados de porco, principalmente. E ela fechou num saco e colocou no lixo, porque ela não mais queria usar esse tipo de alimento. Só você passando por aquilo mesmo que para você ver que é uma sensação de purificação. Eu conheci a verdade, eu conheci o Deus maravilhoso que existe, entendeu? E a vontade que dá é de sair falando para todo mundo, sair, Jesus te ama, Ele tem uma vida, um plano maravilhoso para você. Essa é a vontade que dá. Já voltamos para levar até si não apenas um estudo da lição, mas também um sorriso e um abraço.
Portanto, convida os teus amigos e traga os teus inimigos, porque estamos de volta para o resumo da lição da Escola Sabatina. Mas antes de mais nada, gostaria de refletir, levá-lo a refletir nesta bela canção inglesa. E de facto é uma canção que eu há muito tempo pensava que era do Grupo Vibes, não é? Aí você que está aí a assistir pela primeira vez, quem é o Grupo Vibes? Um grupo da Igreja Central de Luanda, que de facto tem levado muito a sério a carreira musical. E eu pensava que esta canção era os atores principais dessa canção eram eles. Eu amava ouvi-los, mas quando ouvi novamente esta canção cantada por este grupo, ali comecei a pensar novamente de quem de facto pertence esta canção. Portanto, vamos ouvir e você vai tirar a sua dúvida. Vamos ouvir number one, vamos lá. Nos seus entraremos um a um. É isto que eles cantam ali. Vamos ouvir. When upon life's billows you are tempest tossed, when you feel discouraged, thinking all is lost, count your many, many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings. See what God has done. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings. See what God has done. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings. See what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Hey, He has given us life and has made us to be who we are. Because without Him, we could never have the chance no more. So I'm telling you to count your blessings and name them one by one. Count your many, many blessings. See what the Lord has. Can I share my testimony? Let me share my testimony. Struck by cities of headaches and suffering and struck in the end. I couldn't sleep, I couldn't eat. The sickness was weighing me down. So I went and sought medical attention. Still, no relief could I find. Till one day I praise the Lord, Jesus of Nazareth, mighty healer, great physician, came and restored me from all the sickness. I'm here counting my blessings, I'll name them one by one. Pain is gone, suffering is gone, I will praise the Lord. Let's go. Been so good to me. You gave me life in abundance. Joy, hey, my joy. All my life I've seen your goodness, oh Lord. All my life, you've given me peace. Do grupo Vibes. Olá, este grupo aqui
que acabou de interpretar essa canção na língua inglesa, acabou de me convencer, não é? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a vossa interpretação naquilo que são as vossas habilidades musicais a desafiarem este grupo. Não estamos aqui numa competitividade, mas estamos aqui num espírito de harmonia, porque a música é um prato celestial que comemos em um hotel na terra. Por que, irmão Samuel, que dizes isso? Oh, foste tão profundo. Espera ali, eu vou te explicar porque é que eu fui tão profundo. A música é uma ferramenta celestial. Os anjos, na sua beleza e santidade, eles adoram todo Deus Supremo. E é uma ferramenta celestial que nós aqui comemos em hotel terreno. Por isso, não pense que a música não tenha o seu papel no cenário do grande conflito, quando o pecado e o pecador serem exterminados. Jesus Cristo, ao nos levar para os seus, nós cantaremos em júbilo e alegria, exaltando o nome santo desse Deus. É por isso que eu convido ali os meus amigos do grupo Vibes a então refletirmos nessa questão. Eu gostaria de ouvir a vossa interpretação, porque eu amo ouvi-los. E acabei por deixar-me ser confundido se são eles os autores dessa canção ou são vocês. Mas bora lá. Agora vamos ter que entrar para a lição. Estamos aqui a falar muito mais. Vamos aqui orar para levarmos então a entrar no estudo da lição. Vamos orar. Querido e bom Deus, nosso eterno e amado Salvador, estamos aqui reunidos para estudarmos o esboço da lição. Permita que o Santo Espírito abra nossas mentes para compreender o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Convida os teus amigos e traga os teus inimigos, porque hoje nós vamos falar sobre conhecendo a Deus. E você me diz, irmão Samuel, eu conheço a Deus. Bem, tudo bem, você conhece a Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou se esse Deus que você conhece, que eu também conheço, esse Deus todo-poderoso, você já imaginou se de fato Ele não tivesse amor, como seria o universo? Um Deus com muito poder, mas sem amor. Você quando pega ali as histórias insinuadas nos filmes da Hollywood, dos vilões que têm muito poder e usam para destruir, você de fato refletiu. Mas se de fato o Deus que nós conhecemos, que tem todo o poder e autoridade, se Ele não tivesse amor, o que seria de vocês? Será que existiria a história do Calvário, da cruz? Será que existiria o plano do resgate de salvação? Será que existiria tudo isso? Hoje nós vamos falar sobre o caráter do conceito. É isto que vai acontecer. Precisamos compreender com clareza o seu caráter. É o primeiro ponto que a autora da lição traz aqui. Para conhecermos quem é Deus e qual é o seu caráter, precisamos compreender um ponto principal. E este ponto é este que vamos introduzir agora. Vamos no segundo ponto. Diz assim: os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter. Este tem sido mal compreendido, mal interpretado, neste tempo difícil em que vivemos, onde cada religião apresenta a Deus ao seu belo prazer. Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus nas tuas finanças? Quem é Deus na tua família? Quem é Deus no universo? Qual é o seu verdadeiro caráter? Para tal, vamos entrar concretamente na lição de domingo, sem esquecer que o versuário da lição nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus soberano e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Bora lá. Vamos entrar na lição de domingo para sabermos então sobre esta forte temática. Lembrando que hoje vamos ler muitos textos bíblicos para reforçar essa questão. Aqui a lição de domingo diz qual é a verdadeira imagem de Deus. E o texto diz, uma imagem mais clara de Deus. Mas qual é essa verdadeira imagem de Deus? Essa claridade da imagem de Deus. Vamos refletir aqui. De lembrar que o autor coloca aqui 2 pontos. Diz assim: a Bíblia nos oferece um retrato mais verdadeiro, claro e coerente de Deus. Toda a Bíblia tem o propósito de retirar o véu que separa o mundo visível do invisível, revelando aonde vivemos, para onde vamos
acima de tudo, quem está no controle do universo. Quem está no controle do universo? Você vê, por exemplo, em 1914, quando despoletou a Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Milhões de crianças morreram inocentemente. Na bomba Hiroshima, no Japão, quando os Estados Unidos atacam o Japão, muitas crianças morreram inocentemente. Você vai para Portugal, no grande terremoto que houve ali em Portugal em 1915, se não estou engano, muitas crianças morreram enterradas, submergidas. Onde estava Deus? Quem está no controle? Quando você vê com a pandemia que surgiu ali da Covid-19, muitas pessoas morreram. Mas você se pergunta, o mundo está em um caos. Quem está no controle do universo? Será que o mundo perdeu o controle? Quem está dirigindo o percurso da história da humanidade? Quem está no controle de tudo? Qual é o seu caráter? É bom ou mau? Como vai terminar as coisas? Será que todos nós vamos ser exterminados? Há teorias aí que se levantam a dizer que o mundo todo vai ser exterminado e apenas uma classe de pessoas vão sobreviver para dar a continuidade. Há muitas especulações surgindo por ali. Mas quem está no controle da história da humanidade e qual é o seu caráter? É isso que nós vamos aprender aqui na lição. E a lição diz assim, o segundo ponto diz, de onde viemos e para onde vamos? Quem somos nós? Quem nos criou? Quais são as suas regras? E antes de você responder, para ali, antes de você que está ali com muitas dúvidas, você que está aí com muitas dúvidas, antes de você responder qualquer coisa, de onde viemos? Para onde vamos? Será que viemos do macaco? O mundo está desorganizado, há muita guerra. Quem está no controle de tudo? Quem de fato nos criou? Qual é o seu caráter? Qual é o seu propósito? Para ali, convido-lhe a ver este vídeo. Veja este vídeo que vai passar ali. Mas meus propósitos não podem ser impedidos. Então eu disse, haja luz. Como a luz é boa, tão boa, que eu a separei da escuridão e a chamei de dia, e as trevas de noite, no primeiro dia da minha criação. E no segundo dia eu disse, haja um espaço no meio das águas, e que as águas se separem, e a esse espaço eu chamei de céu. No terceiro dia disse para as águas, se ajuntem debaixo do céu, e que apareça a porção seca. E chamei essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. Produz erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto segundo a sua espécie. Muito bom. No quarto dia disse, haja luminares para separar o dia e a noite, e sirvam como sinais para estabelecer dias e estações. O sol foi para governar o dia, e a lua para governar a noite. E fiz as estrelas. Perfeito. No quinto dia disse que as águas se encham de peixes e outras espécies. Que as aves voem sobre a terra. Eu os abençoei. Se multipliquem e encham a terra e os mares. Excelente. No sexto dia disse a terra, produza seres viventes de acordo com as suas espécies.
E mais uma vez, tudo era muito, mas muito bom. Agora sim, a Terra estava pronta para receber a minha principal criação. O homem. Do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. E o primeiro chamei de Adão. E para ele plantei um jardim no Éden, com toda a árvore agradável à vista e boa para comer. E eu ensinei tudo o que precisava saber. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Entendeu, meu filho? O mal gera o pecado. E o pecado, a morte. Entendi, pai. Adão ficou responsável por dar nome a todos os animais e as aves. Onde é que você vai?
Tudo bem, pode ir. Não era bom para o homem estar só. Então, fiz cair um sono pesado sobre Adão e formei a sua parceira diretamente dele. Pai? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Foi ali que eu instituí o casamento entre o homem e a mulher. Uma parceria em que o homem deixaria o seu pai e sua mãe para se unir com ela, para que os dois se tornassem uma só carne. Perfeito. Lindos. Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. A vocês, tem o poder sobre todos os peixes do mar. E portanto você já não tem dúvida de quem é, de onde viemos. Agora vamos entender então aqui o caráter desse Deus que nos criou. Porque de facto há muitas dúvidas ali. Vamos entender o caráter desse Deus que nos criou. E para entendermos o caráter desse Deus, vamos considerar ler aqui 3 textos bíblicos. E vamos dividir em etapas. Vamos convidá-lo a ter paciência, porque vamos agora entrar num estudo cerrado. Abra aí a tua Bíblia, pega aí mesmo a tua Bíblia para lermos aqui. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ler aqui é Salmos 190, não é? Salmos 119, versículo 142. Salmos 119, versículo 142. Diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna
e a tua lei é eterna e verdadeira. Então, antes de nós entrarmos nessa temática do caráter de Deus, nós precisamos entender que Deus é santo e justo. Bom, santo, santidade e justiça. Mas essa santidade e justiça, há algo ali em que ela se agarra para você compreender. Porque de fato, Deus esvaziou para a humanidade inteira tinha muita dúvida na compreensão de quem é Deus. Por isso, Deus, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu único filho a esta terra, nascido como homem, viveu como homem, para revelar o verdadeiro caráter de Deus. E ele viveu uma vida isenta de pecado. O que é o caráter de Deus? Santidade e justiça. Então vamos ainda fazer conclusão. Santidade e justiça. E abra ali o teu livro de Salmos, a Bíblia, no livro de Salmos 119, versículo 142. Ele diz assim, apresenta o primeiro ponto. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdadeira. Ele fala da justiça, a lei e da santidade. Três coisas: justiça, lei e santidade. Justiça porque ele é justo e fiel. Deus não mente, Deus não falha. Santidade, ele é santo. Lei, aí está a questão. Lei. Todo pai que ama o seu filho tem sempre um regulamento em casa. Você já imaginou se os teus filhos vivessem sem regras em casa? A panela ia estar no quarto, a tua gravata ia estar na cozinha, na panela sendo cozinhada. Percebeu? Muita confusão, muita desordem. Então vamos dar para ali. Agora vamos ainda refletir nesse segundo ponto. Vamos pegar o primeiro ponto. Deus é santo, justo. Não é? Deus é santo, justo. Ok? E a sua lei é eterna. São três pontos que pegamos. Bora lá. Vamos apanhar sono aqui. Vamos pegar o segundo ponto. O segundo ponto diz Hebreus 8, versículo 10. Vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos lá pegar o livro de Hebreus. Hebreus 8, versículo 10. Diz assim. Porque este é o concerto. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei no seu entendimento e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei para sempre Deus, e eles serão para mim um povo. Um concerto que Deus faz com o povo. E já falamos que a lei, vamos terminar esse ponto, que ele diz assim, e estas são as minhas palavras, eu terei um povo, e eu escreverei a minha lei na sua mente, eles serão para mim um povo, eu serei para eles um Deus, e eles serão para sempre o meu povo. Então temos ali, Deus tendo um povo que vai escrever a sua lei na sua mente, por quê? A mente do ser humano. Aqui precisamos dizer, por que ele vai escrever na mente? Porque a mente é o local onde se desenrolam o cenário do grande conflito, é lá onde nós raciocinamos, é onde reflete o nosso caráter. E Deus quer construir o nosso caráter semelhante ao seu caráter. E nós estamos a estudar aqui qual é este caráter de Deus. Vamos lá no segundo ponto. Segundo ponto, já lemos aqui. Primeiro ponto, Deus é santo, justo e a sua lei é eterna. Segundo o livro de Hebreus 8:10 nos diz que Deus terá um povo que vai escrever nele a sua lei. E este povo vai reconhecer a Deus como o único Deus que Deus. Ok? Bom, agora vamos ler o segundo item. O terceiro item, que é carta de São João 3, versículo 8. Carta de São João 3, versículo 8. Na carta de São João 3, versículo 8.
João 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. O último ponto a ser considerado aqui. O primeiro ponto que nós consideramos: Deus é santo, justo e a sua lei é eterna. Salmo 119, versículo 42. O segundo item que nós consideramos é Hebreus 8, versículo 10. Hebreus 8, versículo 10. Deus tem um povo separado e reconhece a sua lei. E este povo, reconhecendo a sua lei, é reconhecendo a sua autoridade como único Deus Criador e Supremo. E esse povo, Deus diz que vai lhe escrever a lei na sua mente. E aprendemos que a lei escrita na mente significa o reflexo do caráter de Deus. Porque a lei revela o caráter de Deus, santo, justo e fiel. Bora lá. Agora, aqui o último item que nós encontramos nas cartas, na primeira carta de João 3, versículo 4, diz que, vou considerar ler novamente, versículo 4. Qualquer que cometer o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Ok? O pecado é a iniquidade. Qualquer que comete o pecado, comete iniquidade, porque é filho do diabo. Então, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Ok? O pecado é a transgressão da lei. E a lei? A lei é o reflexo do caráter de Deus. Quando nós pecamos, significa que nós estamos simpatizando as obras da carne. Simpatizando as obras da carne são egoísmo, orgulho, malícia, todo tipo de malícia. Ok? Esse é o segundo ponto ali que nós vamos considerar aqui. Agora, vamos então partir reconhecendo já dentro dessa forte temática que entramos aqui. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse amor, o que seria da humanidade? Vamos aqui considerar. Vamos aqui, eu coloquei aqui alguns textos bíblicos, não é, que eu gostaria de partilhar com vocês. Primeiro ponto, o que é a lei de Deus? Já partimos desse pressuposto de que a lei de Deus é santa, justa e fiel, não é? A lei de Deus é santa. E eu gostaria, antes de abrir aqui a Bíblia, vamos entrar novamente na lição, e eu vou ler um ponto aqui na lição de domingo que diz assim: foi Lúcifer quem primeiro duvidou do caráter de Deus. Suas dúvidas sobre quem é o Senhor foi Lúcifer quem primeiro duvidou do caráter de Deus. Suas dúvidas sobre quem é o Senhor deram início à maior batalha da história do universo. Aqui, eu abri aqui o esboço da lição, diz assim: foi Lúcifer quem primeiro se rebelou contra o caráter de Deus. Deus é santo, justo e fiel. Mas então, como é que surgiu o pecado? É um mistério. E é aqui onde eu faço um ponto para convidá-lo a acompanhar este vídeo. Acompanhe este vídeo para ter uma noção e a terra.
ali me assentarei. E serei como o Altíssimo. Houve batalha no céu. Lúcifer foi expulso. E todos os anjos que se rebelaram com ele. 1/3 do céu. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Foi assim que a terra ficou sem forma. É o que Satanás falava com a Eva. Deus disse que você não morrerá. Não. Isso é um engano. Olha, há coisa maior do que isso e Ele não quer que você saiba. Colocou Eva em uma posição de desconfiar do caráter de Deus. O caráter de Deus é que é santo e justo. Ele não mente. E foi então isso que aconteceu dentro desse conflito. E Eva, ao comer do fruto proibido, o mundo entrou em pecado. E a minha pergunta é, Deus estava certo ou errado? Satanás estava certo ou errado? Satanás é um grande mentiroso. Ela, ao mentir pela Eva, Eva aceitou a mentira e comeu a fruta. Depois de comer as frutas, as consequências vieram e ela descobriu que Deus estava sempre certo. E qual é o plano de Satanás agora? É perverter o caráter de Deus na mentalidade humana. E é isso que vai nos levar então a entrarmos aqui na lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira fala Deus é santo. Nós vamos, ao falarmos dessa santidade de Deus, nos lembra que nós devemos pegar em um ponto fundamental, que é a lei de Deus. E isso vamos aqui primeiro refletirmos aqui. Diz aqui, a santidade não é uma palavra utilizada com frequência, talvez porque haja tão poucas realidades verdadeiramente santas ao nosso redor. O sábado, por exemplo, não é? É um dia santo. Acima de tudo, Deus é santo. No entanto, a vida humana costuma estar longe da santidade. Talvez você seja alguém afeto a uma outra denominação, esteja se perguntando, não, por que o sábado é santo? Isso merece uma pergunta, um esclarecimento. Por que o sábado é santo? Porque Deus o separou. O Deus que é santo é o mesmo que santificou esse dia. Mas você pode dizer, e todos os outros dias não foram criados por Deus para ali? Todos os outros restantes dias, sim, foram criados por Deus. Como o sábado também faz parte desses outros dias. Só que Deus separa este dia e torna-o santo. Por quê? Para que o homem pudesse se lembrar que existe um Criador que o criou. E esse Criador merece ser adorado. Ok? Quem você tem adorado? Ah não, o sábado foi dado para os judeus, mas para aí, no jardim do Éden só estava Adão e Eva. Qual é o judeu que estava ali? Ah não, mas Deus, quando Jesus Cristo veio para abolir a lei, calma ali, não faça confusão, vamos já entender isso. Jesus Cristo veio para abolir a lei. Pega mesmo a tua Bíblia, porque hoje vamos aqui lutar muito na Bíblia, tá? Pega a tua Bíblia, vamos tirar dúvida mesmo aqui. Então, a lição diz assim, por que o sábado é santo? Porque Deus que criou o sábado, o universo, separou este dia para ser adorado. Se Deus é santo, na sua santidade tornou este dia santo, porque o sábado é um dia que eu tenho em contato com o autor e consumador da minha fé. Ok? Não duvida mais, irmão. Agora, não, mas eu adoro no domingo, como é que fica, irmão?
A Bíblia, em Isaías 66, versículo 25, diz que quando Deus exterminar o pecador e o pecado e trazer novos céus e nova terra, lá nos céus todas as criaturas virão se congregar perante o Deus Todo-Poderoso. Mas em que dia? No sábado, para continuar a adorar. Então, sábado é eterno. Até aqui ponto. Outras questões vamos mais aprofundar. E antes de aprofundarmos mesmo nisso, vamos considerar ler o livro de Êxodo. Vamos lá abrir o livro de Êxodo. Êxodo 20. Êxodo 20. Estamos a falar já do caráter de Deus. Vamos entender bem esse caráter de Deus para não fazermos confusão. O caráter de Deus. Esse caráter de Deus nos leva no livro de Êxodo 20. Êxodo 20 nos diz assim: e falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Deus, quem te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da escravidão. E esse Deus diz-te: não terás outro Deus diante de mim. Ele apela para não termos um outro Deus diante dele. Ou seja, aqui no Êxodo 20, Deus começa a descrever o seu caráter. E então a pergunta é: mas irmãos, como é que eu vou entender isso aqui? Está escrito no Antigo Testamento, mas como é que eu vou... Nós aqui, o tema da lição está a falar: Deus é santo. Vou considerá-lo acompanhar este vídeo para compreender o que aconteceu quando Deus estava pronunciando a sua lei no Monte Sinai. Acompanhe aqui este vídeo e tenha compreensão do que aconteceu ali. Todos no acampamento tremeram. Moisés guiou o povo, saíram do acampamento para encontrar Deus, e eles ficaram ao pé da montanha. O Monte Sinai estava envolto em fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em chamas, e a fumaça subia como a fumaça de uma chaminé, fazendo com que o monte inteiro tremesse vigorosamente. E o som da trombeta ficou cada vez mais forte. Moisés falou e a voz de Deus respondeu-lhe. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e então chamou Moisés para que subisse até o cume da montanha. O que é mais difícil? É obedecer à lei? É obedecer a Deus? Guardando a lei ou vivendo sem lei? O mais fácil é guardando e obedecendo a lei. Satanás tem colocado uma cenourinha na nossa cabeça dizendo que guardar a lei é difícil. Não. O mais difícil é viver sem Deus. O mais fácil é viver com Deus. Por quê? Talvez você não esteja a compreender isso, mas olha, quando Jesus Cristo viveu a este mundo, Ele mostrou para toda a humanidade que é bom e é fácil viver ao lado de Deus. Satanás, o instigador, diz que a lei de Deus é impossível, é difícil de ser guardada. E por causa disso, ele libera um comportamento estranho, um comportamento contrário ao desígnio de Deus. Como a lei é difícil, vamos viver uma vida liberal, fazer as coisas conforme nós quisermos, desfrutando as alegrias da carne. Quais são as alegrias da carne? A luxúria, o orgulho, a avareza, a mentira, o roubo, o adultério, tudo isso faz parte dos prazeres da carne. E é isso que Satanás libera nas criaturas. E de facto isso mancha o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Santo, justo e bom. A sua lei é boa e eterna. E é esta lei que ele estava revelando a Moisés. Agora, a questão foi a primeira vez que Deus aí revela a lei a Moisés? Ou Deus mostra a sua lei para a humanidade? Não. O povo de Israel estava vindo sobre cativeiro de 40 anos vivendo no Egito. Eles haviam esquecido totalmente da lei de Deus. Então, no deserto, Deus lembra a eles a sua lei. Quando eu disse lembra, até porque já havia dito a primeira vez. Então, é esse ponto. O segundo ponto que nós vamos considerar aqui, vamos abrir o Salmo 111. Vamos abrir o Salmo 111. Vamos lá.
Salmo. Salmo 111, Salmos 111, versículos 7 e 8. Diz assim: as obras das suas mãos são verdade e o juízo é fiel. Todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo o sempre. São feitos em verdade, em retidão. A redenção enviou, diz assim, redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, santo, tremendo o seu nome. Não tenhamos dúvida que o mandamento de Deus é santo. Quando Deus estava lembrando os israelitas no deserto, não significa que havia dado-lhes ali a primeira vez, não. No jardim do Éden, Deus já havia mostrado a Eva a sua lei. Obedeça-me a mim como teu Criador, de toda a árvore comerás, menos dessa, fidelidade a Deus. Mas ela quebrou esta fidelidade a Deus. Quando eles saem para o mundo, se proliferam, nascem, crescem filhos, vão levados para o Egito, eles haviam esquecido da lei. No deserto, Deus lembra-se a lei. E para ficar mais claro e patente, abrimos aqui o livro de Salmos 111, versículo 7 e 8, diz que a sua lei é santa, justa, fiel e eterna. Revela o caráter, a santidade de Deus, a lei revela o caráter e a santidade de Deus. Vamos aqui considerar ler o outro livro, que é Mateus 5. Vamos a ler o livro de Mateus 5, versículo 17. Diz assim: não cuideis que vim... Agora, a questão é, se estamos no Antigo Testamento, o que é que diz Jesus sobre a lei? Vamos lá, estamos a considerar que a lei reflete o caráter de Deus. Diz assim, o livro de Mateus 5, versículo 17 diz assim: não cuideis que eu vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para isto. Não vim abrogar, mas cumprir. Porquanto, em verdade vos digo que, até que os céus e a terra passem, nenhum til, nenhum jota da lei de Deus será retirado. Então, a lei de Deus, Jesus não veio para abolir a sua lei. Seria uma contrariedade se Jesus Cristo é Deus, não é? E se Ele é santo, se foi mesmo Ele que deu a lei a Moisés no Monte Sinai, se foi mesmo Ele que perante Eva e Adão demonstrou a sua lei, como é que Ele agora ao nascer diria que eu vim para abolir a lei? Isso é uma grande contrariedade. Isso de facto não revela o caráter de Deus, não se contradiz. E aqui no livro de Mateus 5, versículos 7 e 8, nos lembra que Deus diz: eu não vim para abolir a lei. Antes, porém, eu vos digo que tudo na terra vai passar, mas nenhum til, nenhum jota da lei de Deus será retirado. E vocês então ficam ali a retirar. O sábado agora não, o domingo agora é que... Irmão, vamos lá prosseguir, vamos fazer uma confusão aqui. Jesus Cristo diz que a sua lei é eterna. Vamos lá considerar ler novamente o livro de Romanos 3. Vamos lá voltar para o livro de Romanos 3. O livro de Romanos 3 diz assim, Romanos 3, versículo 31. Romanos 3, versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé, pela graça? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O apóstolo Paulo, da qual nós lemos muito os seus escritos, grande missionário, ele diz: anulamos, pois, a lei pela graça? De jeito nenhum. Antes devemos exaltar a lei, porque a lei reflete o caráter de Deus. A graça existe, sim, a graça existe. O que é a lei? A lei é como se fosse um espelho. Eu, quando vou para o espelho, vejo que estou mal, há uma mancha aqui. E eu devo me limpar. Isso que me limpa é o quê? A graça de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos limpa do pecado. Não é as duas forças. Ambas elas se encontram, a graça e a lei se complementam. Nenhuma deve andar sem a outra. Entendamos isso. E quando estamos a falar da lei de Deus, você não pode... Tá bom, irmão Samuel, eu vou admitir que existe a lei de Deus. Mas admitimos, você diz, não, mas eu vou continuar a adorar o domingo. Então, você só admite que existe a lei de Deus e retira lá o domingo. Tem anexo nisso? Vamos já chegar até ali. Vamos lá. Vamos ler o livro de Romanos, vamos ler o livro de Tiago. Tiago, vamos lá, livro de Tiago.
Vamos ler o livro de Tiago. Tiago, Mas eu só quero servir e com temor a ti, ó meu Senhor. Grata eu sou por ter a ti como meu Senhor. Mas se eu tropeçar, vai na tua lei. Não me abandones, não. Tua mão é pra mim proteção. vamos ler o livro de Tiago 2, versículo 10, que diz assim o livro de Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não, eu vou guardar mesmo só a lei, mas o sábado aqui eu vou no domingo na minha igreja. Agora, aí o livro de Tiago 2, versículo 10, diz assim: qualquer um que guardar todo o mandamento, mas tropeçar, não é culpado de todos. O que significa dizer que a lei é completa. Você não pode retirar o sábado dentro do contexto da lei, porque o sábado é eterno, é santo. Então o que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender aqui que o sábado, a lição nos diz que Deus é santo, a santidade de Deus é a sua lei. A lei é santa, justa e boa. E a lei reflete o caráter de Deus. Todo aquele que ama a Deus obedece e guarda a sua lei. Certo? Certinho assim. E vamos considerar, ler aqui alguns pontos que diz assim: quando a Bíblia ensina que Deus é santo, isso significa que Ele está completamente separado do mal e do pecado. Ele é sempre bom. Em todo o tempo, a santidade é o alicerce de todas as outras características divinas. Isso quer dizer que o amor de Deus é puro, santo e livre do egoísmo, de interesses próprios, e a sua onisciência é santa, sem más intenções. Agora, aqui nós então conseguimos falar: se Deus com todo o poder não tivesse amor, o universo seria um caos. Deus responde isso. Ele diz assim: diz o Senhor que criou os céus e a terra, eu não criei a terra para ser um caos, mas para ser habitada em harmonia. Ele responde isso. Deus é amor, diz a Bíblia. E aqui nós estamos a falar da sua santidade. Deus é santo, e todos aqueles que o amam, guardam e amam a sua lei. O segundo ponto que eu gostaria de considerar é assim: por isso, talvez a santidade seja a característica mais importante que precisamos compreender sobre o caráter de Deus, embora seja uma das mais mal compreendidas. O caráter de Deus é um dos pontos fundamentais que precisamos compreender no cenário do grande conflito. Nós precisamos entender o caráter desse Deus que nos criou. A lição de terça-feira tem como seu tema Deus é amor. E é da qual nós partimos com a primeira pergunta. Diz assim: o amor talvez seja a palavra mais usada pelos cristãos para descrever o caráter de Deus. Isso está ligado ao conhecido texto de 1 de João 4,8, que diz: Deus é amor. João não afirmou apenas que Deus é amor, mas que Ele é amor. E Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Ou seja, João não afirmou que Deus tem amor. Quando nós falamos que Deus tem amor, nós podemos cair naquela relatividade do volume de amor que Ele tem. Qual é o volume de amor que eu tenho para o fulano, para o João, para o Cicrano? João não caiu nessa relatividade. João estava a querer dizer que Deus é amor. Ponto.
para você entender o que Deus é amor, você precisa voltar para o verso A. O verso A da lição nos diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ele é amor e deu o seu único filho para morrer a favor da humanidade. Vamos lá. Diz assim, o segundo ponto diz assim: as línguas originais da Bíblia usam diversas tipologias para Deus, cada um iluminando algum aspecto do seu caráter maravilhoso. Adonai, por exemplo, significa Senhor. Esse título destaca que Deus reina para sempre sobre todos os outros nomes. Yahweh significa o Senhor proverá. E diz mais, em uma única análise, o maior exemplo do amor de Deus está no dom que Ele deu à humanidade, seu próprio Filho, para morrer a favor da humanidade. Termina o grande conflito. Por mais que a gente esteja aqui 3 horas, 4 horas falando, se escutando desse tema, jamais conseguiremos entender na plenitude da palavra do amor de Deus. Porque é tão infinito esse amor de Deus. Você consegue pegar alguém que foi com a sua vida tão longe, um marginal, alguém que passou a sua vida fazendo mal, mas Deus ainda consegue perdoá-lo, amá-lo. Veja o ladrão na cruz, alguém com seu pecado, Deus consegue perdoá-lo e amá-lo. Talvez quem um dia vai compreender na plenitude da palavra, Cristo morreu em meu lugar, o amor de Deus é Barrabás. Barrabás não tinha, foi um grande marginal. Nos últimos minutos da sua vida, o povo preferiu que ele fosse solto e Jesus morresse em seu lugar. Ele, ao olhar para Jesus Cristo, diz a irmã Helena White, que ele, dentro do seu coração, percebeu o que significa Cristo morrendo em seu lugar. Você não entendeu? Você e eu pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. O preço do pecado é a morte. E Jesus Cristo veio a esse mundo morrer por você. Por quê? Porque Deus revelou o seu amor por intermédio da manifestação do seu Filho amado. Vamos entrar para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira nos diz Deus e a criação. Diz assim: você provavelmente conheça de cor as primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, a palavra usada para Deus, Elohim. Em outras passagens, esse termo também pode designar falsos deuses. Porém, quando se refere ao único Deus verdadeiro, descreve a todo-poderoso Deus, Criador que criou os céus e a terra. No entanto, há muitas ideologias cada uma trazendo a sua visão sobre Deus. Nós dissemos aqui, os panteístas primeiro dizem que Deus, já que estamos a falar do contexto da criação, conseguem ver Deus nas plantas, Deus nas águas, Deus em tudo. Mas essa ideologia é errada, porque Deus é todo poderoso e supremo e Ele habita no seu santo trono. É esta visão que nós trazemos aqui. A lição continua dizendo assim: em Gênesis 2, versículo 7, podemos imaginar Deus, Deus, inclinando-se para formar o primeiro ser humano do pó da terra. Ao acompanhar este vídeo, você consegue perceber que Deus criou o ser humano do pó da terra. Não existe aquela teoria do Big Bang, uma explosão de que o homem veio por causa de 3.000 anos de evolução. O homem evoluiu vindo do macaco. Esqueça isso. Esqueça todos esses livros que falam isso. Você e eu somos a imagem e semelhança de Deus. Deus para criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E a lição continua dizendo assim: que verdade extraordinária
Que verdade extraordinária! O título de Elohim revela a sublimidade de Deus, enquanto o nome Yahweh ressalta a sua proximidade com todos nós. Quão bom é refletirmos esses dois aspectos. Deus está no controle de tudo. Então abrimos com essa temática dizendo: o mundo está desorganizado, será que tem alguém no controle? Vamos resumir. Deus é o Criador de todo o universo. Deus criou você e eu. Satanás é um intruso. Ele trouxe o pecado na humanidade. O pecado trouxe a separação entre Deus e o homem. E o salário do pecado é a morte. Deus não habita onde há pecado. Deus é santo e justo. Mas Deus não nos abandonou. Deus enviou seu único filho amado, nascido como um homem, viveu conhecendo as nossas dores e lágrimas. Jesus chorou. Ele aprendeu a gatinhar. Ele levantou e caiu. Ele chorou. Jesus tinha sede. Disse: mamãe, tenho sede. Jesus bebeu água. Jesus fez tudo o que um ser humano fazia. Mas ele deu-nos um exemplo de caráter. E é possível guardar a lei de Deus. E a pergunta é: o que é a lei de Deus? A lei de Deus é o reflexo do seu caráter. O caráter de Deus é santo, justo e fiel. A lei de Deus é eterna. E a lei de Deus encontramos em Êxodo 20. Em toda a Bíblia nós encontramos a Bíblia em si mesmo exaltando a lei de Deus. Do Gênesis, Deus mostra a sua lei. No meio da Bíblia, Deus mostra a sua lei. No final da Bíblia, em Apocalipse, Deus mostra a sua lei. Qual é o final? Deus diz que a lei de Deus é eterna. E dentro da lei de Deus encontramos uma pérola, o sábado. Por que é uma pérola? Porque o sábado simboliza a obediência, o reconhecimento de Deus como um Deus soberano, Criador, que nos criou. E neste dia eu descanso de todas as minhas obras e eu reconheço que existe um Criador. Porque lemos muito. O mundo vive sobre uma confusão tremenda sobre a manifestação do caráter de Deus. Há muita confusão. Mas a Bíblia nos diz que podemos passar tempo, não importa a largura, a profundidade, o comprimento, que nos leva a refletir sobre o caráter de Deus. Não conseguiremos entender na completude da palavra do amor de Deus. A própria eternidade será longa para estudarmos esse assunto. Como um Deus tão grande esvaziou-se a si mesmo para vir neste mundo morrer por você e por mim, por exemplo. Não conseguiremos entender esse amor tão grande. E é esse amor tão grande que nos convida a buscarmos a Deus todos os dias, a confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos dar uma nova chance de vivermos um dia com Ele na eternidade. Então, se você, meu irmão, esteve ali atento a acompanhar esses estudos, se você não faz parte dessa denominação, nós convidamos você a refletir em tudo o que falamos aqui. No sábado, na lei de Deus, na santidade, na observância da sua lei, que é algo que está no pano do grande conflito. Satanás quer ser adorado, mas Deus revela-nos sobre o plano da redenção. E Ele, ao estabelecer o jardim, ao nos criar, Ele nos criou para glorificar o seu nome. Como você vai glorificar o nome de Deus em um dia que Deus não criou? O sábado é eterno. O sábado foi feito para... O sábado é eterno. O sábado foi feito para adorarmos a Deus. E essa reflexão que fazemos aqui nos convida então a nos curvarmos e reconhecermos Deus como autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. E antes de terminarmos, gostaríamos, você que está aí na cama do hospital a nos assistir, sinta-se abraçado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está ali passando por dificuldades, sinta-se abraçado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o que você esteja fazendo ali, talvez você esteja ali com muitas dúvidas. Onde você entrou, que canal é esse? Para ali, nós aqui falamos sobre o amor de Jesus Cristo. Esse é um canal de estudo da lição onde nós compartilhamos do amor de Jesus Cristo. E é esse amor de Jesus Cristo que nos faz te convidar, nos curvarmos ao terminarmos essa lição, a nos entregarmos nos braços do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos então orar. Querido, eterno e amado Salvador, nós, Senhor, estudamos sobre a Tua lei e o Teu caráter.
Pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha nos fazer entender melhor os seus planos, o que o Senhor tem para nós diante desse grande conflito. E todos aqueles que fizeram parte desse estudo possam se sentir abraçados e abençoados. No teu nome, nós rogamos com fé. Amém. Amém. Copoin, te Cristo eu sumbiwa. Amém. Copoin, te Cristo yende kisa. Amém. Copoin, Cristo cho sindilinga. Amém. Copoin, Cristo lhe acima. Não eu, mas Cristo seja assim honrado. Não eu, mas Cristo quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo o meu pensar. Amém, Copai, de Cristo onolissa. Amém, Copai, de Cristo candela. Jesus, Jesus, late mue te nació. Amém, Copai, Cristo afeta Josi. Amém, Copai, te Cristo é chongusu. Jesus, lati mue vali que timbeli. Jesus, lati mue vali o tempo. Esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Muito obrigado, caro internauta, por ter assistido às nossas programações. A sua presença aqui é muito importante. Gostaríamos de saber em que parte do mundo você nos assiste, pois gostaríamos de orar por você. Interaja conosco, pois todo aquele que busca alcança em nome de Jesus. Faça seu pedido de oração, escreva e continue interagindo conosco neste canal. Que o Senhor lhe concede a paz. Tenha um bom dia e uma ótima semana. Esperamos por você na próxima programação.